Evandro, agora a gente volta para as notícias aqui do Brasil e conta para você que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o corte do IPI para produtos de todo o país e que também são produzidos na Zona Franca de Manaus. Assunto para a Caroline Rosito, que vai trazer mais detalhes para a gente, né, Carol? Uma ótima tarde para você. Oi, Tainá. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acolheu o pedido do Solidariedade, que argumentou que ao reduzir o IPI em 35% para produtos de todo o país que concorrem diretamente com os insumos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, o governo tirou a vantagem comercial da região, né? Ou seja, afetou a competitividade dos empresários por lá. A gente lembra que a Zona Franca de Manaus tem já uma redução de IPI diferenciada para justamente tentar desenvolver industrialmente essa região, por isso a reclamação do partido. Na decisão, o ministro disse o seguinte, que a região amazônica possui peculiaridades socioeconômicas que impõem esse tratamento especial a insumos que vêm, então, dessa parte do território nacional. E aí, olha, entre os produtos que não terão mais IPI reduzido por causa da decisão do ministro, a gente pode citar, por exemplo, tecidos, calçados, artigos do setor metalúrgico e até aparelhos de TV. Vale lembrar que a decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é provisória, foi tomada apenas por ele e por isso então cabe à corte, né? A corte analisar essa discussão também. Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal também vão analisar esse caso ainda sem data marcada. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Carol Rosito. Vou chamar a nossa analista de economia, Raquel Landim. Oi, Raquel. Seja muito bem-vinda também a este fim de semana aqui na CNN. Muito bom conversar com você ao vivo. Esse assunto, ele gerou bastante confusão, né, por conta da comparação dos produtos. São aqueles produzidos pela Zona Franca, mas que também são produzidos em outras partes do país. E o principal argumento é de que isso geraria uma concorrência desleal. Por quê, Raquel? Evandro, boa tarde, quase boa noite, né? Que bom estar aqui com você nesse plantão, mesmo no plantão. Evandro, essa é uma briga antiga entre a indústria instalada na Zona Franca de Manaus e a indústria instalada no restante do país. As indústrias de Manaus estão argumentando que se você reduz o imposto fora lá daquela região, você está reduzindo a competitividade por conta dos benefícios fiscais que a Zona Franca possui. Mas o Ministério da Economia, quando adotou essa medida, ele queria aumentar a competitividade dos produtos brasileiros de uma forma generalizada. Ele estava usando uma sobra de arrecadação, entre aspas, porque ainda temos déficit, mas uma sobra de arrecadação para reduzir um imposto regulatório e dar um pouco de folga aí, de respiro para as empresas brasileiras. Pelo que eu apurei, isso ainda vai gerar bastante confusão. A indústria instalada aqui em São Paulo pretende conversar com os seus deputados no Congresso, pretende fazer barulho por lá em Brasília, pretende também achar maneiras de acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão. Raquel, rapidamente, se a gente olhar agora pelo ponto de vista do consumidor, aquele que estava esperando a redução de IPI, né, ou talvez para até conseguir adquirir aquilo que já estava esperando há algum tempo. Se a gente olhar por esse lado, o que representa a derrubada desse veto ou, possivelmente, ou talvez a retomada diante de todo esse movimento que você disse que pode acontecer? Evandro, a gente ainda não sabe direito se essa redução de IPI acabou chegando no consumidor, porque os índices de inflação estão subindo muito. Em alguns setores pode ter tido algum efeito, mas ainda não aconteceu na maioria dos setores. Quando você faz uma redução de imposto, tanto pode servir para aumentar a margem de lucro das empresas, aliviar um pouco a situação delas que vão investir, empregar mais, ou chegar diretamente ao consumidor. Como a nossa inflação está muito alta, está rodando acima de 2 dígitos, a gente não tem certeza se isso chegou no consumidor. Teoricamente, o que acontece quando você retira esse benefício e aumenta o IPI, teria um aumento de preços para o consumidor brasileiro, mas nós não sabemos se isso já chegou na ponta. O que sabemos vai ter um impacto para as empresas instaladas fora da Zona Franca de Manaus.